Bom, então tá, já estamos gravando. Vou fazer o compartilhamento da tela. Bom, então, vocês estão conseguindo ver bem a tela, né? Tá, por enquanto está só o desktop, deixa eu buscar aqui o Linux. Deixa eu tirar também a minha imagem para não atrapalhar. Bom, então nós temos aqui o ambiente do desktop do Linux. Tá? Vocês estão vendo aí a minha tela, espero que vocês possam acompanhar também, né? Então, para a gente poder começar a ver o Linux, vamos dar uma olhada rápida na interface gráfica ou nas interfaces gráficas, né? O Linux ele tem um esquema, vou pegar aqui dar um desenho aqui. Meu mouse, tá. Ele tem um esquema onde nós temos o hardware, né? Temos o kernel, temos uma série de camadas, mas ele tem uma parte do software dele que é responsável pelo serviço gráfico, né? Então, essa parte ela faz os desenhos gráficos primitivos. Acima dessa parte de primitivas gráficas, nós podemos ter vários ambientes gráficos diferentes, né? Alguns dos ambientes aí mais conhecidos, né? O padrão, o Ubuntu, de algumas outras distribuições, que é o GNOME. Né? Temos um ambiente bastante poderoso, tá? Permite bastante coisa, mas precisa também de uma máquina mais poderosa, que é o KDE, tá? E alguns outros, tá? Ambientes gráficos. Isso quer dizer que numa única máquina nós podemos ter vários ambientes gráficos instalados e podemos trocar entre eles, né? Escolher aquele que a gente vai utilizar, né? Dependendo do poder computacional da máquina, a gente pode até ter mais de um ambiente gráfico funcionando simultaneamente, né? O que não é muito aconselhável porque vai consumir muita memória e não tem realmente necessidade. Mas a cada vez que o usuário faz o login, ele pode selecionar o ambiente que ele quer utilizar. E a gente vai fazer isso aqui hoje. Vou mostrar para vocês como utilizar esse ambiente, como escolher qual deles no login, né? Então, esse aqui é o ambiente padrão do Ubuntu, né? É um ambiente GNOME, tá? É um GNOME modificado para ficar parecido com a cara de um ambiente antigo do Ubuntu, que até o Ubuntu, se não me engano, versão 2016, utilizava uma interface conhecida como Unity, né? A Unity ela foi descontinuada, então a Canonical, que é a empresa que mantém o Ubuntu, ela resolveu adotar o GNOME, que é uma interface poderosa e leve, ela está no meio do caminho, né? Faz muita coisa e ela consegue ter leveza o suficiente para rodar em praticamente qualquer tipo de máquina. E fez uma mudança modificada para que ficasse com a cara do Unity, né? O usuário desavisado ele sequer percebe que mudou do Unity para o GNOME. Mas essa interface, nós temos aqui à esquerda o que a gente chama de Docker, né? Na Docker estão os principais aplicativos. Isso aqui seria algo, né? Algo como aquela barra de tarefas que fica embaixo do Windows, mas é um conceito um pouquinho diferente, né? Temos embaixo à esquerda um botão de aplicativos para mostrar os aplicativos que estão instalados na máquina. E temos o ambiente desktop, né? O ambiente desktop de uso comum, né? Onde a gente clica com o botão direito, tem opções de alterar plano de fundo, entrar em configurações e por aí vai, né? E para disparar um programa que está na Docker, basta vir aqui e clicar. Por exemplo, eu quero abrir o navegador, o Firefox. A gente clica no Firefox, ele vai abrir o Firefox normalmente. Então, a ideia da Docker é conter os principais aplicativos que um determinado usuário vai utilizar. Está aqui o roteirinho. Então, está aqui, abriu o Firefox, né? E quando um aplicativo ele está em uso, aparece uma bolinha, não sei se vocês conseguem ver, uma bolinha ao lado para indicar que ele está em uso. Uma outra característica da interface é que o menu da aplicação, né, pode estar na própria aplicação, muitas aplicações têm menu na própria aplicação, né, mas também tem um menu que aparece aqui na barra do próprio ambiente gráfico. Se a gente clica aqui, por exemplo, no navegador, o Firefox, clicou aqui, a gente tem algumas opções, tá, para mexer na aplicação. Beleza?
Bom, uma outra coisa, ainda falando um pouco mais da interface, aqui em cima à direita temos alguns menus, né? Basta clicar em qualquer lugar, não precisa clicar sobre o ícone, clicou em qualquer lugar e dá todas as opções. Então, por exemplo, configuração da rede, ela está conectada à rede cabeada, podemos clicar aqui do lado direito e fazer a configuração da rede, né? Controle de volume, né? Caso, se tiver um notebook, estado da bateria, capacidade da bateria, né? Está estimando ainda a durabilidade da bateria, né? A máquina virtual tem um pouquinho mais de dificuldade de estimar isso. E por esse menu também nós podemos chegar no menu de configurações do sistema, né? Fazer o bloqueio da tela, se a gente for sair por questões de segurança, e a parte para a gente poder encerrar o sistema operacional. Bom, então o documento que eu coloquei para vocês fala de algumas interfaces, né? Citando essa interface, nós temos aí o GNOME, que é essa interface que nós estamos utilizando. Lembrando que essa interface GNOME é modificada para o formato do Unity, que é já antigo. Nós vamos hoje fazer a instalação do que a gente chama de GNOME Classic, né, que é a interface clássica do GNOME. Ela lembra um pouco a interface do Windows 95, na ideia, né, tirando o fato que o menu está em cima, embora possa ser passado para baixo. Vou falar também para vocês do KDE, né, tem, inclusive, no documento como fazer a instalação do KDE. E comento umas duas outras interfaces também, que é conhecida como Cinnamon, que é uma interface nova, ela ainda está em desenvolvimento, então tem pouca aplicação feita para ela. Uma interface chamada XFCE, que é uma interface feita para sistemas leves. Ela é uma interface bastante feinha, não tem animação, é uma interface arcaica, né? Mas o objetivo dela é utilizar em máquinas com pouquíssima memória, por exemplo, máquinas antigas, máquinas muito lentas. Como ela não é muito rebuscada, ela é bastante leve, consegue ser utilizada em praticamente qualquer tipo de máquina. Então, aplicativos. Hoje a gente pode utilizar o que está na doca, ou clicando no menu de aplicativos, aparece uma série de aplicativos para que nós possamos utilizar. Aqui estão os principais aplicativos. Se eu quero, por exemplo, usar o terminal, eu posso vir aqui em utilitários, e tem um terminal. Se eu clicar no terminal, eu posso executar o terminal. Outra forma de eu buscar por um aplicativo se eu já sei o nome dele, clicar na pesquisa, basta escrever algumas letras, TER de terminal, já me aparece o terminal. Bom, tendo acesso ao terminal, né, uma forma de colocar ele na doca é clicar com o botão direito em cima. Se eu clicar com o botão direito em cima, eu boto aqui adicionar aos favoritos. Se eu saio aqui da janela, o terminal já me aparece aqui na doca. Repare que ele não está executando, ele apenas está na doca. Da mesma forma, se eu quero tirar um aplicativo daqui, vou tirar, por exemplo, o Thunderbird. Eu clico com o botão direito, né, remover os favoritos, já não está mais lá. Eu também posso arrumar à vontade simplesmente arrastando, né, os aplicativos pela doca para colocar da maneira que eu quiser. Então, se eu quiser abrir um terminal, ou clico aqui no terminal que eu acabei de colocar, ou por aplicativos, executo o terminal. Né? A gente vai ver bastante coisa aqui de terminal, porque é onde reside o poder realmente do Linux. Pela interface gráfica, também dá para fazer bastante coisa, claro, como qualquer sistema operacional, mas a interface gráfica ela fica muito dependente do sistema que a gente está utilizando. Quando a gente estuda o Linux, a gente costuma estudar os principais comandos, e por ali a gente consegue fazer qualquer coisa. Tá? Então, a gente vai utilizar bastante o terminal aqui nesse curso. Né? Uma outra característica da interface do Linux, né, praticamente toda interface gráfica sua tem, é a capacidade de múltiplas áreas de trabalho. Né? Não sei se vocês estão acostumados no Windows, mas o Windows 10, por exemplo, o Windows 7 não tinha essas múltiplas áreas, mas surgiram alguns aplicativos que davam a possibilidade, abriam vários desktops diferentes. Né? O Windows 10, como o Windows 7 surgiu esse aplicativo e foi muito bem aceito, o pessoal da Microsoft já incorporou esse Windows 10. Deixa eu minimizar aqui esse... Não era isso que eu queria, não, mas tudo bem. Então, aqui está a interface do Windows 10, seria múltiplas áreas de trabalho no Windows 10. Então, estou com uma interface do Windows 10 aqui. Né? Se eu clico nesse botãozinho ao lado do menu iniciar, eu tenho aqui área de trabalho 1, área de trabalho 2. Né? Então, a área de trabalho 1 é aquela que eu estou usando, nela eu tenho o Ubuntu, tenho o Paint que eu estou usando.
Se eu vou para uma área de trabalho 2, eu crio uma área de trabalho completamente diferente. Posso colocar nelas novos aplicativos, por exemplo, um bloco de notas aqui, né? Então, fico com áreas de trabalho diferentes. Então, se eu quiser voltar para a área 1, estou lá com o Ubuntu rodando no VirtualBox. Vou para a área 2, estou com outros aplicativos. Então, se eu estou trabalhando e consigo trabalhar de uma forma organizada, eu posso colocar áreas de trabalho que contenham atividades afins, né? Dar uma organizada no trabalho. E eu posso acrescentar novas áreas de trabalho aqui no Windows simplesmente clicando em mais, né? Esse é um conceito já muito antigo no Linux, né? Os usuários de Linux já utilizam a área de trabalho há bastante tempo. Deixa eu voltar para a minha área 1 aqui. Na área de trabalho do Linux, a gente obtém pelo menu Atividades. Se a gente clica aqui em Atividades, está recuperando um pouco da volta quando maximizou. Se a gente clica em Atividades, vai mostrar todos os aplicativos. Resumindo, aqui eu só tenho um terminal aberto, mas se eu tivesse outros abertos, apareceriam outras janelas. E meio que escondidinho aqui na direita, quando a gente coloca o mouse sobre ela, aparecem as áreas de trabalho do Ubuntu. Então, se eu quero ir para a segunda área de trabalho, eu clico na de baixo, né? Como é que eu crio novas áreas de trabalho? Elas são criadas automaticamente, sempre existe uma área vazia. Então, se na segunda área de trabalho eu boto um novo aplicativo, como por exemplo o Firefox, né? Dá um tempo para ele iniciar, eu vou ter nas atividades, na área de trabalho 1, terminal, na área de trabalho 2, o Firefox, e na área já abriu uma nova área de trabalho, 3, para se eu quiser trabalhar nessa nova área de trabalho. Então, vamos fechar aqui o Firefox, vamos economizar a memória e tudo mais, e vamos voltar para a área de trabalho 1. Então, a gente tem essa possibilidade de utilizar várias áreas de trabalho e organizar melhor o nosso trabalho. Vamos ver aqui a parte de configurações do sistema. A gente pode acessar o menu Configurações clicando com o botão direito ou escolhendo Configurações, pelo aplicativo, né, por apps, Configurações, ou, uma forma mais direta, clicando no menu superior e clicando em Configurações, para a gente poder ver algumas configurações básicas que a gente consegue fazer aqui no GNOME. Então, nessas configurações, nós temos um menu à esquerda, que nos dá acesso às configurações principais, né? Clicar aqui por rede, né? Estou conectado a uma rede cabeata, gigabit por segundo. Não tenho VPN configurada e posso configurar um proxy da rede, né? Se eu precisar utilizar um proxy na rede, basta eu clicar em configurações e dizer se o proxy vai ser manual, automático ou desabilitado, né? Se eu colocar proxy manual, eu preciso botar as informações de proxy. Isso aí, ambientes, principalmente ambientes de trabalho, normalmente a saída é por intermédio de um proxy para fazer a segurança, né? Se eu quero fazer a configuração da rede, clico no menu de configuração aqui do lado, eu posso mudar a forma como a rede é configurada, né? No caso aqui está conectar automaticamente, né? Sempre que iniciar, fazer a conexão com a rede. Configurações IPv4 da rede, dá para pegar automaticamente por DHCP. Configuração IPv6 é a mesma coisa, né? Essas partes aí vocês vão ver quando verem rede de computadores, né? Segurança, né? Eu posso habilitar, por exemplo, 802.1x, que só permite o ingresso na rede depois de autenticado no sistema. Dá uma proteção bem maior aos usuários da rede, né? Identificação ou identidade é o nome da conexão. Eu posso mudar o nome da minha conexão, se eu quiser. Conexões Bluetooth. Se eu tivesse um hardware Bluetooth aqui, por exemplo, eu poderia fazer a conexão dos meus dispositivos, né? Plano de fundo, bastante claro, né? Eu posso mudar o meu plano de fundo aqui. Basta clicar em cima do plano que eu quiser. Ele já muda automaticamente. Se eu quiser colocar uma imagem qualquer que eu tenha, eu posso clicar em adicionar imagem, procurar essa imagem e fazer a instalação. Então, clicando nas imagens, ele vai fazendo a troca do plano de fundo.
Vou manter a imagem feiosa padrão. Uma parte de aparência. A gente pode mudar a aparência do ambiente de trabalho que a gente usa, né? A gente está usando a padrão. Existe um ambiente que é conhecido como claro, né? Clicando nele, vai mudar o esquema de funcionamento de menus para dar uma aparência mais clara, né? Clicando em escuro, também vai mudar menus e aplicativos para dar uma aparência mais escura. Vocês podem ver pela própria aparência do programa de configurações, que já ficou mais escuro. Eu vou deixar aqui a marcação padrão. Logo abaixo, a gente tem a opção da doca, né? Aquele menu que fica à esquerda. Padrão, ela fica aparecendo com tamanho 48. A gente pode mudar aqui o tamanho dos ícones, se quiser uma doca menor, né? Por exemplo, botar tamanho 22. Os ícones vão ficar pequenininhos e vão caber mais ícones na doca. Então, outra coisa que a gente pode botar aqui é, por exemplo, habilitar de ocultar automaticamente, né? Botar ocultar automaticamente, uma vez que a gente não esteja ocultando a doca, ela acaba sendo oculta, né? E a posição no ecrã, à esquerda, no fundo, né? Ou à direita. Está demorando um pouquinho para liberar. Então, vou manter aqui na esquerda. Os outros aqui não convém, não vou ver. Vou falar aqui um pouco da privacidade agora, né? Privacidade é um menu que dá acesso a gente poder ter informações da privacidade do próprio usuário, né? Então, por exemplo, serviço de localização. Eu estou aqui com o serviço de localização desligado. Eu posso vir aqui em cima e ligar o serviço de localização, né? Uma vez estando ligado, se eu entro, por exemplo, num site na internet, esse site quer saber onde eu estou para fazer propaganda de acordo com a minha localização. O sistema operacional vai informar onde eu estou, né? Se eu desligo o serviço de localização, ele não fornece essa informação. Ninguém vai saber onde eu estou geograficamente falando, né? Pelo endereço IP dá para descobrir ainda. Aí algumas outras opções, né? Por exemplo, tela de bloqueio. Atraso para apagar a tela. Então, o padrão dele é 5 minutos, né? Eu vou aumentar aqui para pelo menos 15 minutos, para facilitar, né? E bloqueio de tela automático, né? Depois de 15 minutos, vai apagar a tela e vai bloquear. Eu vou desabilitar aqui, porque se eu estiver vendo alguma coisa com vocês, para não precisar ficar desbloqueando, né? Isso aqui não quer dizer que eu não possa bloquear depois pelo menu, eu posso, né? Só não vai ser bloqueio automaticamente, né? Voltando aqui, o próximo item, contas online, né? Aqui eu posso colocar no sistema várias contas para que o sistema possa fazer integração com contas na nuvem, né? Então, contas da Google, conta do Facebook, uma série de contas. Parte de som, fazer as configurações de som do sistema, então volume, que a gente também pode mexer pelo menu lá em cima. Então, se a gente mexe no menu lá em cima, a gente pode ver que a barrinha muda automaticamente. Sons do sistema, né? Se vai habilitar ou não mostrar o som do sistema, por exemplo, tecla sendo teclada, qualquer som que o sistema emita, né? Então, a gente pode habilitar ou desabilitar por aqui, né? Dispositivos de entrada, o microfone, o volume do microfone, quanto vai ser, né? Então, permitir mexer nas opções de som. Configurações de energia, né? Informações sobre a bateria. Eu escolhi na outra posição apagar a tela em 15 minutos, então ele modificou aqui também para 15 minutos, né? Se o notebook, o computador tiver um botão de suspensão, o que é que faz quando aperta o botão de suspensão? A parte de monitores, né? A orientação no monitor, se vai ser paisagem, se vai ser retrato, a resolução do monitor, né? Lembrando que a gente, quando instala o adicional de convidado do VirtualBox, basta mudar o tamanho da tela que essa resolução muda automaticamente. Se a gente tiver numa máquina real, essa resolução vai dar a resolução da tela. Então, no caso aqui, eu estou usando uma resolução de 1600 por 900, 16 por 9, né? Parte de configuração de mouse e touchpad, né?
Outra que a gente viu aqui é impressoras, para poder adicionar a impressora no sistema, configurar as impressoras que já estão instaladas. Regional idioma, nós já entramos, né, para dizer o idioma que nós estamos utilizando, dizer o formato de moeda que nós vamos utilizar, uma série de informações, né? Data e hora para acertar a data e hora. Né? No caso aqui está com fuso horário automático, então ele vai atualizar automaticamente. Pulei aqui, acesso universal. É a parte de acessibilidade. Então, autocontraste, a gente marca autocontraste. Ele entra no modo onde as cores dos aplicativos vão ficar com contraste bem maior. Vocês podem ver que mudou aqui. Perde um pouco de cor, perde um pouco de degradê, mas isso facilita muito para quem tem deficiência visual. Né? Texto grande para aumentar o tamanho do texto, para facilitar também pessoas que têm dificuldade visual. Por aí vai. Né? A parte de usuários, aqui usuários nós podemos adicionar novos usuários no sistema ou fazer a troca de senha. Né? No caso aqui, a gente está com uma conta comum, essa conta comum não pode fazer a inclusão e a modificação de usuário, a não ser do próprio usuário, né? Uma conta chamada Fábio. Mas nós vamos ver para frente, se a gente clicar aqui em desbloquear, vai ser pedida a senha. Entrando com a senha, vai liberar o acesso para, por exemplo, adicionar um novo usuário, adicionar novos grupos, colocar usuários em grupos. Na aula de usuários, grupos, senhas, tá? Permissões de acesso, nós vamos voltar aqui e vamos ver como fazemos isso tudo. Por fim, aqui em sobre, vai dar informações sobre o dispositivo. Então, essa máquina virtual aqui é uma máquina que está com 2 GB, né, 1,9 GB. O dispositivo chama Ubuntu 20, um Core i7, por aí vai. Ok? Bom, essas configurações aqui, elas permitem configurar bastante coisa, mas um dos primeiros aplicativos que se instala, tá, é um aplicativo chamado Gnome Tweak Tool, que permite configurações mais avançadas no sistema, configurações mais profundas. Né? Bom, para instalar esse Gnome Tweak Tool, né, a gente pode instalar via terminal, mais para frente a gente vai ver como fazer, né? Ou a gente pode utilizar a loja do Ubuntu. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Né? Se a gente clica em Ubuntu Software, abre um aplicativo, tá? Onde a gente pode fazer a instalação de vários outros aplicativos. Então, aqui, aplicativos financeiros, jogos. Né? Eu clico em jogos. Ele tem aqui ele vai precisar abrir, sair, entrar novamente, que eu acho que ele aparece. Ele vai buscar na internet as opções de jogos. Tem que dar um tempo para ele buscar. Vamos buscar aqui enquanto isso, enquanto ele está buscando lá. Vou clicar aqui na lupa. Vou escrever a palavra tweak. Tá, nossa, tweak. Deve estar procurando só em português. Vou botar ajustes. É uma busca um pouco mais demorada aqui. Está demorando bem mais que deveria. Opa, espera aqui. Essa loja está com algum probleminha.
Bom, deixa eu dar uma antecipada aqui com vocês, então, em parte da disciplina que a gente ia ver. Abrir o terminal, fazer a instalação dele manualmente. Por enquanto, eu só vou botar o comando e depois, mais para frente, a gente vai... Vocês vão ver como fazer esse comando. Aumentar também o tamanho da letra para vocês enxergarem melhor. Para mais fácil ver. Deixa eu insistir na loja enquanto isso também, enquanto a gente faz a instalação aqui. Tentar mais uma vez. Faz a busca dele ali atrás. O comando apt update é para ele poder sincronizar a base de dados dele para fazer a instalação. Né? Já comentei isso com vocês semana passada. Para ele acabar de sincronizar a base. Então, para fazer a instalação, apt install nome tweak-tool. Tá. Bom, estou com um problema aqui. Vamos lá. Tem um processo chamado de número 5411 que está bloqueando qualquer instalação. Né? Esse processo 5411 deve ser a atualização em segundo plano. Então, PSLX, grep. Vai ver mais para frente o que são os comandos todos. Né? Exatamente, é o processo que está fazendo a atualização em segundo plano. Processo para não atrapalhar a gente. Olhando.
Este ficou do arquivo, vamos lá. Deve ter alguns problemas aqui no sistema. Tá, vamos. Enquanto ele está fazendo essa atualização aí, vamos conversar um pouquinho sobre outras coisas. Tá, estou tentando instalar aqui uma aplicação que vai permitir umas outras configurações mais avançadas. A gente pode voltar nela mais tarde, né? Bom, conversei com vocês que essa interface aqui é a interface GNOME. Ela é uma interface bastante simples, essa interface que está sendo utilizada aqui, né? Se vocês prestarem atenção, é uma interface que lembra a interface de tablet. Ela foi desenvolvida para sistemas mais leves, sistemas como o tablet. Um desktop, realmente, no computador, né, a interface GNOME, ela tem uma interface mais voltada para um ambiente de menus, né? Então, vamos fazer a instalação desse GNOME, né, GNOME clássico, também conhecido como GNOME Flashback, que mostra como se utiliza para fazer a utilização desse tipo de interface, né? Por isso, a gente vai precisar ainda esperar acabar esse processo aqui para fazer a instalação. Processo um pouco mais demorado aí, mas a gente vai precisar esperar esse processo terminar. Se eu tenho uma outra máquina para levantar, que essa daqui está complicada. Acabei esbarrando no botão aqui que faz o desligamento.
Alguma coisa corrompeu essa máquina aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir uma outra máquina, vou esquecer essa aqui, para a gente não perder tempo. Para a semana que vem eu já vou estar com a máquina limpa. Vou usar a segunda que eu já tenho preparada aqui, que é a máquina que eu faço o teste. Bom, vocês devem ter pego lá no Canvas ou na página da internet um documento que eu coloquei para vocês mostrando como fazer a instalação. Tá? Fazendo a instalação do Gnome, é aquele comando que eu estava colocando lá, apt install Gnome Tweak Tool, ou indo na loja do Ubuntu e fazendo a instalação do Tweak. Né? Essa máquina que eu vou usar aqui, que eu abri agora, ela está carregada com testes, ela está um pouquinho mais pesada, mas vai rodar bem. Só que tudo isso que eu vou fazer com vocês, eu faço antes nessa máquina de teste aqui para ver se vai dar certo. E não deu falha nenhuma. Mas naquela máquina lá que estava limpinha para não dar problema, acabou dando problema, né? Acontece essas coisas. Essa máquina tem instalado também um ambiente KDE nela, e o ambiente KDE, quando faz a instalação, vamos falando enquanto isso, para a gente não perder tempo aqui. Né? Eu vou dar uma adiantada que eu ia falar do KDE. O ambiente KDE, ele faz parte de um outro projeto, que é o projeto também da Canonical, que é Kubuntu. É Ubuntu, é Kubuntu, né? O Ubuntu começando com a letra K. O Kubuntu. Esse Ubuntu é justamente que ele é um ambiente preparado para o KDE. O KDE ele é um pouco mais que um ambiente gráfico, né? É claro que ele é um ambiente gráfico, mas ele traz uma série de serviços. É um ambiente bastante pesado, onde tem serviços de agendas e vários outros serviços que executam também em segundo plano. Então, quando você faz a instalação do Ubuntu, ele acaba instalando no sistema operacional alguns outros serviços que fazem a máquina ficar um pouco mais pesada. Né? Essa máquina está iniciando, ela estava hibernada, ela está voltando à hibernação. Vocês podem ver aqui que ela está acessando o disco para poder fazer a recuperação dela. Né? E ela vai entrar aí. Né? Bom, beleza. Está funcionando aí. Vamos ver se aqui está funcionando a loja Ubuntu, o Ubuntu Software. Já está carregando um pouco. Bom, como está falando essa máquina, com a máquina de teste, tem bastante coisa instalada nela, incluindo o KDE e vários serviços. Então, para rodar na máquina virtual, ela está bem mais pesada, conforme dá para perceber.
Então, está aqui os aplicativos do Ubuntu, né? Instalando aquele aplicativo Ajustes, aparece aqui uma outra opção também de ajustes. O Ubuntu Software, era aquele que eu tentei abrir com você da outra vez. Vou ver se nessa máquina está rodando melhor. Esse Ubuntu Software é um aplicativo que vem com uma loja de Ubuntu, semelhante à loja Windows, onde ele oferece uma série de aplicativos para serem instalados. Se você resolver instalar alguma coisa, mandar instalar, funciona um esquema bastante semelhante à loja da Microsoft, vai fazer o download, vai fazer a instalação, sem nenhum tipo de dificuldade maiores, né? Mais para frente, quando nós vamos ver a parte de instalação de software nele, nós vamos ver uma outra interface que não é específica do Ubuntu, uma interface chamada deu branco agora, interface chamada vamos ver lá na hora, agora eu esqueci aqui. Uma interface que facilita muito mais a utilização da instalação. Ela é uma interface padrão para todo software que trabalha com apt. Então, independente do sistema que você for utilizar, você vai conseguir utilizar a interface de uma forma facilitada. E vamos ver também como fazer em modo gráfico. Acho que essa máquina também não está das mais rápidas, não. Hoje está bastante prejudicado isso daí. Mas, enfim, vamos lá, né? Bom, um roteiro à mão, como seria a instalação da interface clássica do GNOME, que é a próxima que a gente faria? A gente iria abrir um terminal e no terminal daria os seguintes comandos, né? Aqui já está instalado, tá? Vou apenas colocar o comando para vocês poderem ver quais são os comandos, né? E depois a gente vai ver a outra interface. O comando seria, né, sudo máquina de teste, ela está muito lenta. Uma coisa que eu posso fechar para tornar mais rápido isso. Então seria o comando sudo apt update, né? A gente vai ver ainda essa parte de instalação de software, mas repetindo aí, esse sudo apt update vai fazer a atualização da base de dados para poder fazer a instalação de software, né? E o outro comando que a gente está na sequência é o sudo apt install gnome session flashback. O apt install gnome session flashback, né? Dando esse comando, ele vai fazer o download e a instalação do flashback, né? Feito isso,
A gente sai da interface que a gente está usando. Quando ele pede login, você escolhe o nome de login. Ao selecionar o login, aparece aqui embaixo uma engrenagem, né, para a gente poder escolher onde quer fazer o login. O padrão, que é o Ubuntu, entra na Unity, né? Se a gente escolhe GNOME Flashback, né, que é a interface clássica, quando entra com a senha, ele entra com uma interface mais voltada para computadores. Vou dar boa vontade dessa máquina aqui. Hoje a aula está bastante prejudicada por causa dessas máquinas que deram problemas. Vou deixar para as outras aulas preparada mais de uma máquina limpa, sem problema nenhum. E para as próximas aulas a gente vai mexer bem menos com interface gráfica e vai ficar bem mais fácil o conteúdo. Você vai usar a interface gráfica, mas não vai ter esse tipo de problema, não. Então, essa aqui já é uma interface, né, que lembra muito mais um desktop, né? Clicando no menu aplicativos, nós temos acesso a um menu suspenso, né, onde temos separação toda organizada. Para acessórios, aplicativos são acessórios do sistema, né, ferramentas de backup, calculadora, né? Se voltarmos lá, nos acessórios, temos ferramenta para captura de tela, para acessar discos, né? Então, uma interface mais simples. Escritório, as ferramentas de escritório, então, essa aqui são editor de texto, planilhas, né? LibreOffice Calc, para quem nunca viu, uma planilha concorrente do Excel, né? Concorrente, mas correndo atrás, tá? Porém com bastante opções. Aqui uma planilha normal, né? Temos aplicativos para a parte gráfica, visualizador de imagens, aplicativos para acesso à internet, alguns jogos que já estão pré-instalados, né? Alguns aplicativos multimídia. Então, uma interface de menus mais facilitada essas aqui, né? Acessórios, ferramenta do sistema, terminal. Então, terminal que a gente estava utilizando, né? Então, pode utilizar a interface que preferir, né? Se preferir utilizar essa interface, ou se prefere utilizar a Unity, para a gente tanto faz, tá? Para o conteúdo do curso vai dar no mesmo. Os aplicativos instalados, tanto em uma interface quanto na outra, são as mesmas. A única coisa que muda é a forma de apresentar, né? A forma gráfica de apresentar o aplicativo. Bom, depois de todas essas dificuldades aí, vamos começar a falar do Linux propriamente dito, né? Eu vou usar bastante o terminal aqui, que vai ficar mais fácil a gente ver o conteúdo por intermédio do terminal. Mas vamos lá. O Linux, né? O sistema de arquivos do Linux ele é bastante peculiar, ele é bastante diferente do sistema de arquivos do Windows, tá? Para começar, para o Linux, tudo é um arquivo, né? Ele tem uma estrutura de diretórios parecida, né? Enquanto no Windows, por exemplo, se eu quiser entrar num diretório chamado /dev, em modo texto daria o comando cd, contra a /dev, a barra aqui no Linux é a barra de dividir, a barra comum, né?
CD, por exemplo, barra dev. Escolhi o barra dev porque o barra dev é um diretório especial. Tá? Um diretório onde estão todos os dispositivos do sistema. Se a gente pega o conteúdo dele, a gente consegue ter acesso a tudo que existe de dispositivo. Né? E para o Linux, tudo é um arquivo. Qualquer dispositivo do Linux está representado aqui dentro. Né? Pegar alguns exemplos aqui. O dispositivo SDA. SDA é um dispositivo que indica uma unidade de disco. Então, o disco que a gente definiu para essa máquina, um disco de 20 GB, ele está representado por SDA. Se aparece aqui, por exemplo, SDA1 e SDA2, significa que essa unidade SDA tem duas partições, a primeira partição e a segunda partição. Se vocês lembrarem, na instalação, nós definimos uma área de swap de 4 GB, tá? Que foi a primeira partição. Então, a SDA1 vai apontar para um swap de 4 GB, enquanto a SDA2 é o próprio sistema de arquivos. O mouse ele é um arquivo, uma placa de som é um arquivo. Tá? Qualquer dispositivo que você vá utilizar no sistema, de alguma forma ele está mapeado dentro desse diretório /dev. Então ele tem esse conceito de que qualquer coisa nele é um arquivo. Né? Inclusive isso facilita bastante, por exemplo, a programação em rede. Se você vai fazer um programa para falar em rede com outro programa, você basta definir pontos de conexão, que são sockets, e você define um arquivo numa máquina local e um arquivo numa máquina remota. Vai haver uma conexão entre esses dois arquivos, que tudo que uma máquina escreve no arquivo localmente é transferido para esse arquivo virtual na outra máquina. Né? São comunicações por sockets. Né? Então, em termos de funcionamento do sistema, tudo é arquivo. Né? E todo o sistema de arquivos no Linux ele começa no barra. Né? Se der um cd barra, o conteúdo do arquivo, do sistema. Dentro estão todos os diretórios, né, do sistema de arquivos raiz no Linux. Seja Linux, seja Windows, né, o sistema ele é todo baseado, construído com base em diretórios. Deixa eu pegar aqui o gerenciador de arquivos. O Dolphin deve abrir. Então, o Linux, conforme qualquer outro sistema de arquivos, todo estruturado em pastas. Se clicar aqui no disco rígido, nós vemos no sistema de arquivos raiz. Então, existe uma pasta chamada bin, uma pasta chamada boot, uma pasta chamada cd-rom, né? Uma pasta chamada etc, aquela que nós estávamos em dev. Né? Mais para frente eu vou comentar melhor cada uma dessas pastas. Né? Em especial tem a pasta home. A pasta home é a pasta onde ficam todos os usuários do sistema. Qualquer usuário que você cadastre no sistema, ele vai ter uma pasta aqui dentro. No caso, esse sistema só tem o usuário Fábio, então existe uma pasta Fábio, e dentro da pasta Fábio então, estão os arquivos desse usuário Fábio. Né? Isso representa que qualquer que seja um arquivo, ele tem sempre o chamado nome de caminho. Né? O que vem a ser um nome de caminho? Aqui eu estou dentro do usuário, do diretório /home /Fábio. Né? Então, eu dou um comando chamado pwd, ele diz onde eu estou, /home /Fábio. Se eu crio aqui dentro um diretório chamado teste, cd teste, eu entro nesse diretório teste. Né? O que vem a ser isso? Eu tenho aqui um nome de caminho que se chama /home /Fábio /teste. E se aqui dentro eu crio um arquivo, gedit doc.txt. Crio um documento texto qualquer aqui, salvo. Eu tenho agora dentro desse diretório teste um documento chamado doc.txt. Se eu entro aqui em teste, está lá dentro do doc.txt. O que vem a ser nome de caminho, então? O nome de caminho é o caminho completo até chegar, por exemplo, em doc.txt. Então, se eu quero editar esse arquivo, gedit doc.txt, se eu estou dentro do diretório de trabalho, basta escrever gedit doc.txt.
Se eu estou no diretório padrão, pwd/home/fábio, e eu quero editar o arquivo doc.txt que está dentro do diretório teste, né? Aí eu tenho duas formas de acessar esse arquivo. Uma delas é chamada através do caminho relativo. Vamos começar pelo absoluto. Uma delas é por intermédio do caminho absoluto. O caminho absoluto é um caminho que descreve exatamente onde esse arquivo está dentro da árvore de diretórios. Então, qual é o caminho absoluto daquele arquivo, né? É gedit /home /fábio /teste /doc.txt, né? Esse caminho desde o diretório raiz, que é o barra, né, passando por home, fábio, teste e tendo o nome de arquivo doc.txt, a gente chama de caminho absoluto, tá? Caminho absoluto porque eu chego nesse arquivo independentemente de onde eu estiver no disco, né? Eu sempre vou conseguir acessar. Então, tem o comando, ele abre o gedit e me mostra o conteúdo do arquivo. Uma outra forma de acessar é, eu sabendo onde eu estou, eu sei que eu estou dentro de /home e /fábio. Então, eu não preciso informar esse caminho inicial /home e /fábio. Basta informar que, a partir de /home e /fábio, o documento está dentro de teste, né? Então, eu posso, por exemplo, dar o comando gedit teste /doc.txt. Ele entra no diretório teste e abre o arquivo doc.txt. Também abriu sem qualquer dificuldade, né? Aí isso aqui dá-se o nome de quê? De caminho relativo, né? Então, qual é a diferença de caminho relativo para caminho absoluto? O caminho absoluto eu vou conseguir abrir, não importa onde eu estiver. Se eu dou o caminho absoluto, eu encontro aquele recurso que eu estou procurando. Se eu sei onde eu estou e quero dar o caminho apenas em relação ao diretório em que eu estou, que é chamado diretório de trabalho, basta dar o complemento. Então, complemento para home/fábio, teste /doc.txt. Eu chego lá, né? Um erro comum é a pessoa botar gedit, botar uma barra aqui na frente, /teste /doc.txt. Se eu coloco uma barra na frente, eu estou indicando que é caminho absoluto, né? Então, significa, se eu coloco a barra aqui na frente, que eu estou indo no diretório raiz e dentro do diretório raiz procurar um subdiretório chamado teste. Se eu tento dessa maneira, aí vai dar erro, né? Ele não vai conseguir abrir o arquivo, né? Ele até está abrindo aqui, mas se eu tento salvar, né, não existe diretório teste, ele vai dar erro quando eu clico em salvar, né? Não foi possível localizar, né? Então, é preciso tomar bastante cuidado quando a gente vai usar caminho relativo de não colocar essa barra na frente, né? O outro conceito é chamado diretório atual, né, que é também conhecido como diretório de trabalho, né? Qual é o diretório atual? É o diretório onde eu estou. Vou botar aqui, PWD, né? Deixa eu mudar para o diretório teste para ficar diferente. Então, qual é o meu diretório atual? /home, /fábio, /teste, né? Qual o diretório de trabalho padrão do usuário? É /home, /nome do usuário, tá? O diretório de trabalho, o padrão do usuário, ele é sempre o mesmo para um determinado usuário, tá? Agora, o diretório de trabalho que a gente chama, ou diretório atual, ele é relativo ao processo que está em execução, né? Sempre que o usuário coloca um processo em execução, se nada for dito em contrário, o diretório de trabalho, o diretório atual, é o mesmo diretório padrão do usuário. Só que cada processo pode mudar o seu próprio diretório, né? Então, diretório atual, diretório de trabalho, é uma característica do processo em execução. Okay, vamos ver mais o que aqui. Uma outra característica do Linux. O Windows, se não me engano, você pode ter num tamanho de arquivo, no tamanho do diretório, né, absoluto, no caso aqui seria o quê? O /home, /fábio, /teste, /doc.txt. O maior tamanho permitido no Windows é 256 caracteres, tá? Se não me engano. Se você tentar botar um tamanho maior do que 256 caracteres, o sistema poderá, né, dependendo da situação de funcionar direito, dependendo dele vai recusar acesso, ele pode recusar acesso, tá? A princípio, o Windows
não permite que você crie, né, no momento em que está criando, caminhos que passem de 256 ou 255 caracteres, né, 255 no caso. Se você tentar criar um caminho maior, ele vai dar erro, ele vai te impedir. Mas se você criar, por exemplo, um diretório muito grande, e você tem um outro diretório muito grande, e mover um diretório para dentro do outro, ele vai permitir que você mova. Tá? Não vai dar erro, você não vai corromper nada, só que essas pastas que estão num caminho muito longo vão ficar inacessíveis. Né? No Linux isso não tem problema. O sistema de arquivos do Linux, a única restrição é que cada parte entre barras, cada diretório, por exemplo aqui, home, ou Fábio, ou teste, ou o próprio nome do arquivo doc.txt, cada componente desse pode ter no máximo 255 caracteres. Tá? Mas a profundidade pode ser arbitrária. Você pode ter a quantidade que você quiser e o sistema vai permitir o acesso. Outra coisa que tem no Linux um pouquinho diferente do Windows é com relação à extensão do arquivo. Né? O que é a extensão do arquivo? Todos vocês já sabem, né? A extensão é aquilo que vem depois do último ponto. Então, doc.txt, a extensão dele é .txt. Né? Então, essa extensão está indicando o quê? Está indicando que ele é arquivo texto. Né? No Windows, nós temos algumas extensões padrões. Né? Por exemplo, o .exe é um arquivo executável. .com também é um executável, mas no formato um pouco diferente. Está em desuso praticamente hoje. Né? .bat é um arquivo de batch. Né? .doc ou .docx, um arquivo do Word. Então, você tem as extensões que são padrão lá. Essas mesmas extensões têm a mesma validade para o Linux. Né? Ele tem o conhecimento das extensões. A diferença é que, para o Linux, quando a gente fala em núcleo propriamente dito, a extensão não tem nenhum tipo de significado. Né? Por exemplo, para o Windows, para um arquivo ser executável, né, para o núcleo do Windows executar um arquivo, esse arquivo tem que ser um exe ou um com que vai fornecer a estrutura do arquivo, o ponto inicial, os segmentos do programa e como esse programa será posto em execução. Né? Pelo tipo de extensão, ele vai determinar como será colocado na memória. Para o Linux, não tem significado nenhum. Qualquer tipo de arquivo pode ser executável. Eu posso criar um arquivo doc.txt, por exemplo, no Linux, e transformar ele num arquivo executável. E quando eu quiser executar, eu mando executar doc.txt. Né? Porque enquanto a execução do Windows está atrelada à extensão, a extensão tem um significado para o sistema operacional, aqui no Linux, ser executável é um atributo de um determinado arquivo. Então, ao criar um arquivo, tem que habilitar esse atributo executável. Se tiver executável, basta eu chamar, por exemplo, doc.txt, se tiver com atributo executável, que ele será executável, será executado. Tá? Claro que se eu tentar executar esse doc.txt aqui, como eu sair digitando caracteres aleatórios, vai dar um erro de execução. Mas eu posso transformar em executável. Né? E a gente mais para frente vai ver como transforma um arquivo em executável. Tá? Então, para o Linux, para o núcleo do Linux, não tem diferença nenhuma extensão. Né? Acho que quer dizer que eu posso colocar qualquer extensão que tudo vai funcionar normalmente? Não. Né? Eu estou falando que não tem significado para o núcleo, para o sistema operacional propriamente dito. Mas para a interface gráfica tem. Né? Por exemplo, aqui eu estou com a interface gráfica do Dolphin, que é um editor que é um gerenciador de arquivos. Se está aqui .txt, o Dolphin interpreta que, se a extensão é .txt, é um arquivo texto. Se é um arquivo texto, ele vai abrir o documento dentro de um editor de textos simples. Né? Se eu crio aqui um arquivo qualquer, né? Vou botar criar novo, arquivo de texto, né? A.txt. Vou renomear ele aqui. Já A.txt eu vou chamar de A.rtf, né? Extensão de editor. Quando eu clico duas vezes, ele vai abrir no caso aqui, abrir o Case, que é um editor de RTF também. Deixa eu botar a extensão do ODT aqui, a extensão do OpenOffice.
Se eu boto ODT, ele vai tentar abrir com LibreOffice Writer, né? Ou seja, embora não tenha significado para o núcleo do sistema operacional, é claro que as extensões para a interface gráfica do Linux têm significado, né? Então, vocês podem ver por aí, em vários documentos, dizendo que o núcleo não presta atenção na extensão, ele realmente não presta atenção, mas a interface gráfica presta, e a interface gráfica faz uso dessas extensões, né? Ainda sobre arquivos, o Linux ele define 7 tipos de arquivos, né? Só lembrando o seguinte, tudo isso que eu estou falando tem no documento que eu coloquei para vocês lá, né? Os 7 tipos de arquivos são arquivos regulares, né? Então, o que é um arquivo regular? Esse arquivo doc.txt, a.odt, esses arquivos são arquivos regulares, são arquivos comuns do sistema, tá? Ou seja, são arquivos que a gente acessa normalmente. É aquilo que normalmente a gente chama de arquivo, né? Um outro tipo de arquivo, um segundo tipo de arquivo, é o chamado diretório, né? O diretório ele também é um arquivo, né? Isso vale para o Linux, vale para o Windows, vale, na verdade, para praticamente qualquer tipo de sistema de arquivos, né? A diferença é que o diretório ele é um arquivo do sistema, ele é um arquivo que tem um significado especial no sistema. O diretório ele contém estruturas de dados que determinam, que amarram como está sendo a estrutura do sistema de arquivos daquele sistema, né? Então, se eu estou aqui, por exemplo, na minha pasta inicial, né? Teste é o quê? É um diretório. Mas esse diretório, essencialmente, ele é um arquivo para o sistema operacional. Quando eu clico 2 vezes em cima de teste, o sistema operacional abre esse arquivo, e esse arquivo ele tem entradas que me apontam para o outro arquivo a.odt ou para o arquivo doc.txt, né? Então, o diretório ele também é um tipo de arquivo. Outros 2 tipos de arquivos que existem são arquivos de dispositivos orientados a caracteres e arquivos de dispositivos orientados a blocos, né? Então, se eu voltar lá naquele diretório dev, são diretório de dispositivos, nós temos aqui, deixa eu botar aqui, vai ficar mais fácil enxergar, no modo texto. Os vários dispositivos do sistema. Então, TTY são dispositivos que simulam, são terminais virtuais, tá? Então, TTY é um terminal virtual. Um terminal, ele recebe caracteres. Então, é um dispositivo orientado a caractere. Quando a gente está o comando ls-l, esse comando nos traz uma série de informações, né? Aqui o comando ls-l, ele nos traz uma série de informações sobre o diretório e o seu conteúdo, né? A primeira informação, a primeira coisa que aparece é o tipo de arquivo. Então, se aparece um C, é um arquivo orientado, é um dispositivo orientado a caractere. Então, no caso TTY, um dispositivo orientado a caractere, né? Discos, por exemplo, o primeiro disco, SDA e as suas partições, são dispositivos orientados a blocos, especificamente blocos de 512 bytes. Então, como são dispositivos orientados a blocos, aparece um B na frente, tá? O arquivo regular ele aparece com um traço, nada de especial na frente, né? Um diretório ele aparece com D. Então, o diretório teste ele aparece com D. Então, se a gente olha o que tem na frente, a gente consegue saber o tipo, né? Então, nós temos arquivos regulares, traço, o diretório D, arquivo orientado a caractere C, arquivo orientado a bloco B. Temos outro tipo de arquivo que é o socket, que é quando aparece um S na frente. Um socket é um ponto de conexão de rede, tá? Então, permite a comunicação entre processos na mesma máquina ou em máquinas diferentes, né? E temos ainda um 6º tipo, que é o chamado pipe. O pipe é para fazer a comunicação entre processos de uma forma mais direta dentro da própria máquina. Então, 2 processos de usuário que estão trocando informações, eles podem trocar por intermédio de pipes. Mais para frente, nós vamos ver como criar pipe entre processos. E o último tipo é o chamado link, né? Nós vamos estudar mais para frente também os links. Ele é representado por um L.
Mas fica fácil entender o que é um link. Se eu pegar um exemplo aqui, vou pegar o diretório etc. Lá no etc com certeza tem links. Então temos aqui um link, por exemplo, um exemplo de link. Aqui eu tenho um arquivo chamado VTRGB, que na verdade ele é um link para um arquivo chamado /etc /alternativos /VTRGB. Então o link é um arquivo que na verdade aponta para outro arquivo, né? Ele começa com L para indicar que é um link. Ok? Para fechar essa parte de arquivos, falei para vocês sobre arquivo executável, diferença entre Windows e Linux. No Windows, pela extensão, você define o tipo. Para o Linux, é um atributo. Tá? Um atributo é algo que você vai lá e marca no arquivo, ele passa a ter aquele atributo. Tá? Arquivos no Windows têm atributos? Né? Existem vários atributos para arquivos do Windows. Tá? Não tantos, mas existem alguns atributos. Os atributos mais conhecidos são, por exemplo, atributo oculto. Eu posso ir no Windows e marcar um arquivo como oculto. Ele não vai aparecer nas listagens. Se ele listar o conteúdo do diretório, aquele arquivo não aparece. Tá? Isso é chamado atributo. Então, basta entrar no arquivo e mudar o atributo do arquivo. O outro atributo no Windows é o atributo read only, né? Somente leitura. Se eu vou num determinado arquivo e coloco o atributo dele para apenas leitura, eu não consigo modificar esse arquivo. Tá? Então, faço um tipo de proteção em cima. Né? O Linux ele também tem esse atributo somente leitura. São esses outros campos que aparecem, né? No nome do arquivo ou diretório. Vamos estudar mais para frente o que é cada um desses campos. Tá? E uma outra característica com relação a arquivos ocultos. Enquanto no Windows ser oculto é um atributo, é algo que a gente vai lá e marca, já no Linux ele é mais parecido com o caso do arquivo executável do Windows. Ele é uma característica do nome do arquivo. Né? Um arquivo, para ser oculto no Linux, ele tem que começar com ponto. Né? Então, se entrar no diretório do usuário, entra aqui no diretório teste. Tem esse arquivo doc.txt. Tá? Se eu quiser copiar ele para outro arquivo, mais arquivo chamado oculto, eu vou chamar de OC, de oculto, .txt. Né? Eu mando copiar, né? Por exemplo, cp doc.txt e vou copiar ele para um arquivo chamado .oc.txt. Né? Eu fiz a cópia. Se eu pedir a listagem, ele não aparece. Né? Tá lá, ls. Posso dar aquele comando também para ver a extensão mais completa, ls-lh. Ele só aparece a.txt e doc.txt. Né? Mas o arquivo existe? Ele existe. Né? Se eu tentar editar ele, né? Por exemplo, vou botar aqui gedit.oc.txt, ele vai abrir aquele arquivo com conteúdo que eu tinha digitado para doc.txt. Né? Tá lá aquele conteúdo que é um monte de tecla batida. Né? De fato, se eu quiser saber os arquivos ocultos, eu tenho que botar a extensão A. Então, ls-a. Então, aparece aqui o conteúdo do... Se eu botar só um ls, vou botar aqui ls-lh. Ele mostrou a.odt, doc.txt. Se eu botar ls-lha, está lá o a.txt, está o doc.txt, está o .octxt também. O arquivo está ali, só que ele não aparece na listagem comum, porque o ponto na frente o transforma em oculto. E apareceu mais dois aqui, ó, ponto. Ponto representa, isso aqui vale tanto para o Windows quanto para o Linux, tá? Ponto representa o diretório atual. Se eu quiser falar qualquer coisa em relação ao diretório atual, se eu botar o ponto, está valendo. Né? Por exemplo, se eu quiser copiar alguma coisa de longe para cá, de um outro diretório para cá, o comando cp do Linux faz a cópia. Né? Então, se eu tentar botar cp/etc/pywd, eu estou dizendo que eu quero copiar o arquivo /etc/pywd. Se eu der Enter,
ele está falando, falta um operando, né? Eu estou falando copiar, barra etc, barra /wd, mas para onde? Então, posso botar ponto, estou indicando para onde eu estou. Né? Aí sim, se eu mandar ver aqui, aparece um arquivo /wd. Né? Então, o ponto é utilizado para representar o diretório atual. E o ponto é o diretório anterior. Né? Por exemplo, eu estou aqui em pwd. Se eu colocar ponto, quem é ponto? É /home /fábio. É o diretório pai do diretório atual. Então, se eu botar cd ponto, eu fui para /home /fábio. Ok? Vocês querem falar alguma coisa aí? Porque assim a distância fica bem mais difícil, que eu estou mostrando vários exemplos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, fica bem mais fácil para mim se vocês ligarem o áudio, interromperem, falarem. Se querem falar alguma coisa, comentar? Bom, então, deixa eu dar algumas informações sobre o que a gente está fazendo aqui, né? Primeiro, eu estou falando uma parte geral, né? Estou falando para vocês de arquivos e diretórios, tentando dar uma ênfase em pequenas diferenças entre o Windows e Linux, para depois a gente entrar propriamente nos comandos e ver o funcionamento do Linux e sua diferença para o Windows. Né? A estrutura de diretórios do Linux, né, ela varia um pouco de acordo com o núcleo, ela varia um pouco de acordo com a distribuição, mas no documento que eu botei para vocês, existe um esforço, tá, de um grupo que tenta unificar, tá, e já fez um trabalho extenso, e hoje, se você muda de um Linux para outro, a forma como é estruturado o diretório, o seu diretório raiz, né, vou botar aqui cd barra, esses diretórios que se encontram aqui na raiz, né, hoje em dia ele já é muito comum para praticamente todas as distribuições Linux. Tá? Então, vou comentar com vocês o que é cada um desses diretórios, porque o Linux ele tem um conceito um pouco diferente do Windows sobre a arrumação do diretório. Né? O Windows ele dá uma ênfase, por exemplo, se você vai instalar um programa, esse programa ele fica todo instalado dentro de um diretório. Né? Dentro desse diretório, ele pode ter vários outros subdiretórios. Normalmente é o diretório arquivo de programas ou diretório arquivo de programas x86. Né? Você instala, ele vai ficar todo lá dentro. Então, a ênfase do Windows é um diretório onde esse diretório representa aquele programa. A ênfase do Linux é diferente. Os diretórios eles representam o que tem lá dentro em termos de como tem que ser o seu significado. Então, por exemplo, o diretório bin, é onde ficam os executáveis do sistema. Né? Se você entrar lá no diretório bin, entrar pela interface gráfica, se você entra no diretório bin, aqui dentro estão praticamente todos os executáveis. Qualquer comando que você pode dar no sistema está aqui dentro. Se você instala algum programa novo, o executável desse programa vai para esse diretório bin. Tá? As configurações do diretório já vão para um outro diretório, normalmente um diretório chamado etc. Tá? Então, a instalação de um pacote de programas no Linux representa espalhar uma série de arquivos por vários diretórios no Linux, onde cada diretório tem a sua particularidade, tem o seu significado. Né? Vamos comentar aqui os principais diretórios. Né? Então, por ordem alfabética, né? bin. Né? O que é o diretório bin? É o diretório onde ficam os executáveis. Se você vai colocar um executável lá dentro, você vai colocar dentro do diretório bin. E repara que os arquivos aqui dentro não costumam ter extensão. Tá? Não é costume ter extensão programa executável no Linux. Se eu olhar aqui, ó, bzmore, cat ppt, char-detect, chsh, tá? São todos programas sem extensão. Né? Então, é uma característica do Linux, né, do programador Linux, não colocar extensão. Se eu quiser colocar uma extensão no meu executável para lembrar aquele executável e botar .exe, não tem problema nenhum. Só não é comum, mas vai funcionar sem nenhum tipo de dificuldade. Outro diretório importante é um diretório chamado boot. Esse diretório de boot, como o próprio nome sugere, é o diretório onde estão os arquivos que vão configurar o boot do sistema, que vai fazer a inicialização da máquina. Né?
O GRUB é o programa que cuida dessa parte, então tem um diretório chamado GRUB, onde aqui dentro ficam as informações todas de como vai ser a inicialização da máquina. Deixa eu entrar em modo texto, eu quero chamar a atenção de vocês de um arquivo em particular, de um diretório boot. cd/boot, ls-lh. Vocês devem ter desconfiado, ls-lh é para ver o conteúdo. Aqui tem um arquivo chamado vmlinux. Vamos ver esse vmlinux aqui. Esse vmlinux, ele é um arquivo que ele é um link simbólico, ele começa com L. Então, ele aponta especificamente para vmlinux 58044 generic. É esse cara que está aqui, ó, vmlinux 58044 generic. Existe esse link aqui, porque na inicialização, isso aqui vai ser chamado no início da iniciação do Linux. Isso aqui, na verdade, isso aqui é o Linux. Ou ele aponta para o Linux. O Linux é esse cara aqui, ó. Nós temos dois Linux instalados aqui. O núcleo versão 58043 e o núcleo versão 58044. Então, vocês estão sendo apresentados para o Linux aí. Todo o resto que existe aqui no sistema faz parte para auxiliar esse núcleo, ou esse núcleo auxiliar o funcionamento do outro resto, depende do ponto de vista. Mas aqui está o núcleo do sistema. Esse cara aqui, encarregado de fazer todo o interfaceamento com hardware. O tamanho dele, 9,3 megabytes. Isso aqui é o núcleo do Linux. Bom, vamos seguir aí, se ninguém tiver nenhuma pergunta. Próximo diretório, /dev. Tem um CD-ROM aqui, não é padrão, tá? Só comentando, se você botar alguma coisa na unidade CD-ROM, a princípio, poderá ser montada aqui. Não deverá, poderá. Tá? O normal é ser montado aqui no diretório mídia. Se você bota um pendrive, bota um CD, qualquer coisa, normalmente ele vai no diretório mídia. O diretório dev, onde ficam os dispositivos do sistema. Tá? Então, já vimos também, qualquer dispositivo que exista no sistema, ele vai aparecer dentro do diretório dev. Diretório etc é o diretório onde nós fazemos as configurações do sistema. Então, a gente instala, por exemplo, um servidor DHCP. Onde vai entrar o executável do servidor DHCP? Vai entrar no bin. E onde vai ficar a configuração inicial, porque a gente pode espalhar essa configuração? Fica em /etc. Então, esse diretório /etc tem as configurações. Por exemplo, aqui dentro de etc tem Apache 2. Que é o Apache 2? É o servidor web. Então, aqui dentro estão as configurações do servidor web. Ou configurações mínimas para ele funcionar. Então, diferentemente lá do Windows, onde se eu instalo, por exemplo, o Apache, o Windows vai estar tudo dentro do arquivo de programas. Aqui não, aqui está distribuído por vários diretórios. Já vimos também o diretório home. O diretório home onde ficam os usuários do sistema, quase todos. Só um usuário que não fica no home, é o usuário root, que fica aqui, dentro da pasta root. Se eu tentar entrar, eu não vou conseguir, porque eu não tenho privilégio para isso. Então, é o administrador do sistema, é o usuário root. Ele não fica em home, tá? Por razões bem específicas. E as razões específicas são as seguintes. O Linux, como ele é um sistema operacional de rede, você pode ter várias máquinas compartilhando o mesmo diretório home. Isso significa que um determinado usuário, esse usuário ele é o mesmo para todas as máquinas da rede. Então, eles compartilham o seu diretório home. O diretório home pode estar, por exemplo, em uma máquina qualquer da rede e todas as outras apontar. De forma que, em qualquer máquina que você entre na rede, você tem os seus arquivos. Isso não pode ser válido para o usuário root, porque o root, como administrador da máquina, ele é o dono daquela máquina, ele faz qualquer coisa naquela máquina. Então, seu diretório não fica compartilhado na rede, fica específico da máquina. Entre outras razões, essa é uma das principais. Temos o diretório lib de biblioteca, library. É onde ficam as bibliotecas do sistema. Então, se você entrar aqui dentro, tem uma série de bibliotecas para o funcionamento das aplicações.
Então, lib são aquelas padrões. Temos algumas específicas para sistemas 32 bits, tem lib32, específica para sistemas 64 lib64, por aí vai. Lost mais found é perdido e achado. Tá? Se o sistema de arquivo se corromper por alguma razão e você fizer uma verificação e ele encontrar arquivos perdidos, que ele não sabe quem é o dono, não sabe quem é nada, esse arquivo, ao ser recuperado, ele é colocado dentro de Lost mais found. Tá? Aí o administrador tem que ir lá e tentar descobrir o que é aquilo e devolver para o dono, se quiser. Mídia é onde são montados dispositivos externos. Né? Então, no Windows, a gente vai ver essa parte de montagem mais para frente também. No Windows eu tenho o C2 pontos, é meu disco principal. Se eu boto um pendrive, esse pendrive pode aparecer com uma letra D, né? D2 pontos, E2 pontos. Então, o que define um dispositivo no Linux, a princípio, é uma letra de unidade. O Linux não tem isso. O Linux, tudo começa no diretório raiz. Então, se eu botar um pendrive, esse pendrive ele vai ficar dentro do diretório mídia. Né? Então, eu boto um pendrive e esse pendrive ele tem um label qualquer. Então, dentro do diretório mídia vai ser criado um subdiretório e dentro desse subdiretório vai estar montado o pendrive. Então, é um conceito um pouco diferente que a gente também vai estudar aqui. MNT é um diretório que já fica montado por padrão, normalmente é diretório de manutenção, né? O diretório padrão onde você faz as montagens emergenciais se forem necessárias. Então, você bota, por exemplo, um outro disco dentro dele para fazer uma montagem emergencial, para fazer recuperação no sistema remoto, normalmente ali dentro. Né? OPT, tá? É um local opcional para instalações que precisam ser instaladas. Né? Vamos supor que você vai fazer uma instalação de uma aplicação e essa aplicação, o desenvolvedor não optou por fazer a distribuição de forma que o executável vá para o bin, a configuração vá para o TC. Não. Vai ser naquele padrão Windows. Você vai ter um diretório para aquela aplicação e aquela aplicação vai ter tudo dentro daquele diretório, configuração, executável, vai ficar tudo lá dentro. Então, o local para colocar essa aplicação em OPT. Tá? Então, um local opcional para instalar aplicações que não vai seguir muito o padrão lá de instalação do Linux. Né? /proc, né? /proc é um diretório virtual, ele na verdade não existe. Né? Quando a gente entra nele, a gente está entrando dentro do núcleo do Linux. Né? Então, entrou em /proc, aqui nós estamos vendo informações de tempo real de execução do Linux. Né? Se eu ver aqui, por exemplo, main.info. main.info, tá, main.info, informações da memória. Se eu abrir informações da memória, esse arquivo, está lançando o texto, vai demorar aqui no modo texto que é mais rápido. Já abriu lá, né? Esse arquivo lá. Memória total. Isso aqui, na verdade, quando eu boto a memória total, tá? Isso aqui é verdade. Memória livre. 71.592 KB. Tá? Isso aqui é dinâmico. Se eu vou abrindo novos arquivos ou não, essa quantidade que vai mudar. Né? Se eu botar aqui cd/proc e pegar o conteúdo de main.info, cat main.info, pegar de maneira diferente, les main.info. Já está diferente nesse momento de execução. Eu já estou consumindo mais memória, né? A memória livre já está menor. Né? Então, isso aqui, na verdade, esses arquivos, né, que aparecem aqui dentro de /proc são arquivos que trazem informações sobre o funcionamento do sistema, informações de tempo real. Né? Algumas podem ser mudadas, outras não. Né? Um outro tipo, les CPU info, ele vai dizer qual é a CPU da máquina. Então, uma máquina Core i7 5500. Né? Não adianta eu vir aqui, mudar isso aqui e dizer que é um i9, que eu não vou passar até um i9. Né? Aqui é apenas uma informação do que é essa máquina. Deixa eu ver se eu acho aqui uma outra informação aqui, se não mudou o caminho. Dá exemplo de para que isso é útil. Sys
net IPv4 IP forward, esse arquivo aqui, né? Então, /proc, /sys, /net, /ipv4, /ip forward. Isso aqui é uma variável simples do núcleo. Se ele acabar de abrir, 0, né? IP forward está dizendo o seguinte: esse Linux aqui, ele é um roteador? Está falando que não. O que acontece se eu vier aqui, mudar para 1 e salvar? Eu posso salvar? Eu posso salvar isso aqui sem problema nenhum, né? Instantaneamente, esse Linux ele passa a rotear pacotes. Tá? Então, o que significa ser um roteador para o Linux? Se ele recebe uma informação pela rede, ele verifica se a informação é para ele. Se for para ele, ele fica com a informação e trabalha essa informação. Se a informação não for para ele, ele simplesmente joga fora, né? Não é para ele, ele não tem nada que se meter com isso. Quando a gente muda esse valor para 1, a gente está dizendo para o Linux o seguinte: não desprezar as informações que não são para você, né? Que é o que faz um roteador. Então, nesse momento, se eu boto 1 e salvo, tudo que chegar para a rede, ele vai avaliar. É para ele? É. Beleza, ele fica para ele a informação. A informação não é para ele, então ele vai rotear e ele vai fazer o possível para entregar essa informação, né? Claro que para isso ele vai precisar de ter mais de uma placa de rede, ele vai ter que estar conectado em várias redes para que ele possa escolher a melhor rede de saída, né? Então, algumas informações não podem ser alteradas, não tem como alterar. Outras podem ser alteradas, que é o caso do IP forward, pode ser 0 ou 1, né? 0 ele não é um roteador, 1 ele atua como roteador. E existem outras que, apesar de poderem ser alteradas, tem que ser com bastante cuidado, senão você pode comprometer o funcionamento do sistema operacional. root, já falei com vocês, né? O diretório do padrão do usuário root, o administrador do sistema, né? RAM, são operações de tempo de execução, tá? Então, esses diretórios aqui, eles contêm informações dos processos que estão executando. SBIN é similar ao BIN, né? O BIN é de programas executáveis. SBIN é de programas executáveis também, mas programas executáveis que têm privilégios no sistema, que podem realizar operações privilegiadas dentro do sistema, né? Então, normalmente, esses programas para administração do sistema. Snap é meio que uma novidade, né? Não é tão novo assim, mas Snap é o seguinte: vocês devem ter estudado. Vocês estudaram biblioteca de ligação dinâmica em sistemas operacionais? Ligação dinâmica, bibliotecas? Estou sozinho? Alguém? Professor, eu não estudei, não. Não, deixa eu falar rapidinho aqui o que é isso, então, né? Deve ser... Eu conheço o Snap só do Ubuntu mesmo. Na verdade, o Snap ele não tem a ver com isso, né? Eu vou só comentar para ficar mais fácil entender. Tá? Então, vamos lá, deixa eu limpar aqui a tela. Caramba, como é que faz para limpar? Vamos lá. Agora. Deixa eu pegar aqui, tentar usar a tela. Bom. O que é uma biblioteca de ligação dinâmica, né? O Windows chama isso de DLL, tá? Dynamic Link Library. O Linux chama isso de SO, tá? Shared Object, tá? Objeto compartilhado. Seja o que for, é o seguinte: hoje o que acontece? Você tem um programa executável. Aliás, antes do programa executável, vamos ver todo o processo aqui. Está ruim de apagar, mas vou conseguir. Vamos lá. Você tem um programa fonte, tá? Vamos lá, por exemplo, um programa em C, .C. Você passa por um compilador, vai gerar um código objeto intermediário, vai passar pelo inquiritor, seja lá o que for, tá? Esse programa fonte, no final, depois de passar por alguns passos, ele vai virar um executável. Conceitualmente, né, o executável contém tudo o que precisa para ser executado, tá?
Então, a princípio, ele é um programa completo, né? Deve ter sido isso que ensinaram para vocês, tá? Aqueles professores que foram mais sinceros com vocês devem ter falado que não é bem assim, tá? Esse executável, se você pensar, por exemplo, numa aplicação de console, numa aplicação da iOS, beleza, ele é completo. Mas uma aplicação mais sofisticada, por exemplo, a aplicação para interface gráfica do Linux, para interface gráfica do Unix, tem algumas coisas que vão ser incorporadas durante a execução, né? Por exemplo, a parte de abrir arquivos, file open, né? Vocês devem ter percebido que quando você vai abrir arquivos no Windows, aquela carinha de abertura é igual para todos os programas. Ou seja, todo mundo fez a cara igual? Não, né? Não fez. Na verdade, aquilo é uma biblioteca do sistema. Aquilo está numa DLL, se está no Windows. Ou então está num objeto compartilhado, se está no Linux. O que acontece é, o seu programa executável ele é carregado em memória, mas para ele funcionar ainda falta alguma coisa, que só vai ser agregado a ele no momento da execução. Então, no momento que você manda abrir um arquivo, você está executando, você vai mandar abrir um arquivo, você tem aquela carinha do Open, o Open ele é incorporado ao seu executável durante a execução. Tá? Então, o que é uma biblioteca de ligação dinâmica? São funções que estão na biblioteca do sistema operacional e que ela só vai ser incorporada ao código executável no momento da execução. E de forma mais esperta ainda, só vai ser incorporado se for necessário. Se aquele programa, naquele momento da execução, ele não precisa, aquilo não precisa ser carregado. Então, economiza também memória RAM. Né? Um outro exemplo é a biblioteca WinSock. WinSock é a biblioteca de rede do Windows. Né? No momento que seu programa vai precisar fazer parte de acesso à rede, precisa acessar a rede, essas coisas, aí sim o WinSock é incorporado ao programa. O seu executável ele só tem a chamada WinSock, ele não sabe o que o WinSock vai fazer. E naquele momento que precisa, o WinSock é chamado. Né? Então, essas são bibliotecas de ligação dinâmica, elas são ligadas no momento da execução. Tá? O Windows chama de DLL, o Linux chama de SO. Tá? Esse é o funcionamento. Né? O que isso tem a ver com os snaps? Né? Os snaps, então, isso aqui, na verdade, evoluiu bastante, é bastante usado, é o que existe de melhor. Tá? Os snaps, eles são programas que eles tentam quebrar um pouco esse conceito. Tá? Não é só isso, mas isso é uma das características do snap, é estar todo pronto, é fazer o mínimo dessas cargas. Né? Fazer o mínimo possível desse tipo de carga dinâmica, de precisar de biblioteca do sistema para fazer essa carga dinâmica. Então, os snaps são programas um pouco maiores, mas eles são mais complexos. Né? Quais são as características deles? Normalmente são maiores, normalmente consomem mais memória, normalmente requerem mais recursos do sistema, mas que a contrapartida já está tudo nele, são mais rápidos. Tá? E tem menos dependências também, fica mais fácil instalar. Né? Especificamente no caso do Windows, ou melhor dizendo, do Linux, não é só questão de DLL, SO. Existe também uma série de outras coisas que tem que ter instalado no sistema para que as aplicações possam funcionar. São as chamadas dependências. Os snaps eles têm muito menos dependências. Eles já trazem junto deles uma série de outras informações. Né? Então, o diretório lá de snap é onde são instalados os snaps do sistema. Já está pedindo a senha também. Então, se você instala algum tipo de snap, ele é instalado dentro desse diretório snap. SRV, né? Esse SRV contém os arquivos de alguns serviços do sistema, né? Por exemplo, servidor web, a parte de serviço, servidor web vai estar ali dentro. No caso aqui está vazio porque não temos nenhum servidor instalado, mas para frente nós vamos ver a instalação de serviços. O sys, ele é semelhante ao proc. Tá? O proc era usado nos kernels antigos, os núcleos mais novos, né, os kernels mais novos, eles já trazem algumas outras informações dentro do diretório sys, mas funcionamento é praticamente o mesmo, é um diretório virtual. Né? Diretório TMP, acho que o nome é bastante claro, né? É o diretório onde ficam arquivos e pastas temporárias do sistema.
né? Se você cria alguma coisa temporária, é criado lá dentro. O SR, por algumas outras coisas que ficam disponíveis a todos do sistema, né? Por exemplo, o SR Local Share, ficam as informações compartilhadas pelo sistema. Até não tem uma definição, né? No documento que eu botei para vocês, fala lá que são aplicativos de arquivos e arquivos que são, na maioria das vezes, disponíveis para acesso por todos os usuários. Então, se você precisa disponibilizar alguma coisa para todos, ali é o local dele, né? Por fim, /var. Os arquivos de logs e bancos de dados do sistema, né? Quando a gente fala em banco de dados do sistema, não é SGBD, não é Oracle, não é MySQL, nada disso, tá? Arquivos do Oracle, do MySQL, ficaram aqui dentro de SRV, a parte de serviço do sistema, né? Que o banco de dados seria um serviço. Aqui é banco de dados do sistema operacional mesmo, banco de dados de informações de usuários, alguma coisa, né? Métrica do sistema, e-mails do sistema pode ficar lá dentro, a parte de spooling, de impressão também fica dentro desse diretório. Uma pergunta até então? Bom, pessoal, deixa eu fazer uma chamada aqui que eu não fiz ainda, né? Tirar a lista de presença aqui. Tá feita a lista de presença. A gente teve uns probleminhas hoje lá aqui com essa minha máquina virtual aqui, tá? Eu vou dar uma limpada nela, vou botar ela direitinho, mas aí com a reserva aqui de instalação, que é pesadona, ela foi e funcionou, né? Então hoje foi assim uma ambientada geral aqui no Linux, ver as interfaces, né? Enquanto eu falo com você, deixa eu tentar mostrar uma outra interface, que é o KDE. Tá vendo cara o tempo todo. Tá, encerrar a sessão, né? Vou tentar abrir aqui, ele vai demorar um pouquinho para entrar. Essa parte inicial foi para ver o conceito dos interfaces, os conceitos diretórios, as pastas, alguma diferença. A partir da semana que vem, a gente vai entrar na parte de comandos, tá? Aquele documento que já está lá para vocês. A gente vai entrar no capítulo 2 dele, é a página 4. Eu vou comentar alguns comandos, né? Vou comentar, vou mostrar alguns exemplos. Nesse documento está bastante resumido. Deixa eu botar aqui logo Plasma, que é o KDE. Professor. Oi. Boa noite, é o Renan aqui que fala. Só uma dúvida, porque eu não lembro de alguém já ter perguntado. Como é que funciona mais ou menos a sua prova? Ela é direta no ambiente mesmo? Ou vai usar as máquinas? Ou é múltipla escolha, discursiva, algo do tipo? Normalmente, né, vou falar assim, vou falar normalmente, vou falar o que vai acontecer, né? Normalmente, sem pandemia, eu entrego para vocês uma máquina limpa, eu dou uma determinada situação de configuração que eu quero e vocês fazem essa configuração na máquina, tá? Normalmente é a V1 em cima do Linux, a V2 em cima do Windows, tá? E na V3 quem for fazer uma mistura dos dois. A gente não vai conseguir fazer isso aqui, né? Não tem como. Até a recomendação é não aplicar prova, tá? Porque fica muito complicada essa questão de prova, tá? O meu prazo é até segunda-feira que vem para disponibilizar os primeiros trabalhos. Então, ainda estou pensando e nessa semana eu vou colocar para vocês os trabalhos que vão fazer, tá? Então, vocês, na verdade, vai ter uma parte que vai ser um fórum que eu vou fazer com vocês, que eu vou botar lá alguns assuntos, vou explicar direitinho depois, lá no fórum. E vou pedir para vocês entregarem 2 trabalhos também, um trabalho de Linux e um trabalho de Windows. Seria mais ou menos como seria a questão da prova, né? Fazer uma configuração do sistema. Eu vou dar para vocês uma determinada situação, vou pedir para vocês configurarem o que vocês têm que mandar para mim, tá? Então, na verdade, vai ser trabalho baseado no Linux e no Windows. É claro que vocês vão ter que entrar na máquina virtual para fazer isso, né? Colher os arquivos,
Mas vai ser feito assim, vai ser esquema de trabalho. Ficou claro para você assim? Tá legal? Sim, professor. Obrigado. Então, aqui abriu, aqui é o ambiente KDE. Tá? Esse ambiente KDE, eu recomendo o seguinte, se você não instalar numa máquina virtual, ele é um ambiente bastante pesado. Ele é um ambiente, ele é muito completo. Tá? Ele é bonito, ele tem uma série de animações. Né? Você clica no menu iniciar dele, você vê que ele tem uma cara que lembra um pouco do set. Quando eu falo lembra um pouco, não é layout, não, é questão de comportamento. Tá? E ele é bastante antigo, ele é bem superior à interface do 7, do 10, então. Tá? Então, ele fica separado por programas seus favoritos, aplicativos que você queira botar. Tá? Essa parte de menus aqui é até bastante parecida, tá? com os outros interfaces. O principal, quando você instala o KDE, você instala também uma série de serviços totalmente integrado. Serviço de e-mail, serviço de agenda. Tá? E uma coisa que essa interface tem, que o Windows chegou a ter também, não recordo, nunca vi no Windows 10, é a parte, por exemplo, de widgets. Né? O que é um widget de celular? É aquele aplicativo que você bota que fica na sua tela do celular interagindo direto com você. Aqui você também pode botar, por exemplo, widgets. Você pode adicionar widgets e você bota no desktop aplicativos que você usa diretamente no desktop. Vou botar aqui, por exemplo, que é uma calculadora. A calculadora não ficou muito boa, não. Então, você pode ter, por exemplo, informações de funcionamento da rede, informações de utilização do disco. Se o widget dessa calculadora aqui ficou só, na verdade, um botãozinho para chamar a calculadora. Né? Não era isso que eu queria mostrar, não. Mas vocês sabem, né, o que é um widget. São aqueles aplicativos que ficam executando diretamente no terminal. Então, você pode botar, por exemplo, um widget para acompanhamento de tráfego de rede e disco. Ele fica piscando, dando informações, tudo em tempo real, como é que está a tua rede, como é que está o seu disco. Tá? Então, aplicativos ficam executando no desktop e te dando informações. Tá? Então, ambiente bastante completo, bastante pesado. Quem tem máquina mais poderosa, 4, 8 GB de RAM, um bom processador, é um ambiente que vale a pena. Um dos melhores ambientes que existem. O Werther está perguntando, né? O Werther, né? Se a chamada é feita quem está online ou só quem já digitou no chat. Não, tá? Fez login no Teams, nesse horário da aula, mesmo que tenha entrado e saído, se fez login, ele registra. Tá? Não precisa escrever nada no chat, não. Então, ele fica bem mais fácil para mim, que eu busco a lista de presença direto, pra você ficar chamando. Inclusive, você fica preocupado que fez o login no início, caiu a rede de casa, faltou energia e ficou fora no momento que eu pus a chamada. Não tem problema, eu recebo a informação que o usuário entrou e que saiu. E entrou e saiu, eu considero que estava e que saiu por uma emergência qualquer ou por um problema. Né? Para mim, está com a presença. Bom, então, a partir da semana que vem, a gente vai começar a ver alguns comandos. Eu vou mostrar os comandos, vou comentar. Até não vou me limitar nos comandos. Né? A gente vai ver aqui comandos para controle de processo. A gente vai ver isso na semana que vem. Tá? E nesse comando aqui, não vou simplesmente falar dos comandos, vou explicar para vocês o que são os processos, como é o comportamento dos processos, como a gente faz a comunicação entre os processos, como a gente controla esses processos. Tá? Então, não é simplesmente sair cuspindo comandos para cima de vocês. Né? Hoje, principalmente, o início da aula foi bem triste, né? Peço desculpas a vocês aí pelo problema que deu, mas para frente tenho certeza que isso não vai acontecer, não. Tá? A gente vai tentando levar da melhor maneira. Né? A gente já está bastante em cima aí, né? Daqui a pouco vocês vão ter a próxima aula. Então, abriu a palavra aí para vocês, se vocês têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa. Tá aí. A gente vai tocando. Então, se não tem dúvida nenhuma, tá? O pessoal está liberado aí, tá? Boa semana para vocês aí, bons estudos. Qualquer coisa a gente está aqui, né? Estou reparando que a turma tem usado pouco lá o Canvas, né? Mas aquilo lá é para usar. Se precisar tirar qualquer dúvida, pode perguntar por lá. Um abraço para todo mundo aí, até a próxima.